Olá, nosso grupo irá apresentar sobre as cruzadas. Mas o que foram as cruzadas? As cruzadas foram séries de expedições militares organizadas pela Igreja Católica, cujo principal objetivo era reconquistar Jerusalém e outros territórios sagrados no Oriente Médio que estavam sob controle muçulmano. Elas eram motivadas tanto por razões religiosas, como defender os locais sagrados do cristianismo, quanto por questões políticas e econômicas, como o fortalecimento do poder da Igreja e a busca por riquezas e terras. As cruzadas também fomentaram as tensões entre cristãos e muçulmanos, algumas das quais têm ressonâncias até hoje. Porém, houveram algumas circunstâncias que levaram a esse acontecimento. Primeiramente, expansão do Islã e controle da Terra Santa. A partir do século VII, o Islã se expandiu rapidamente entre Oriente Médio, África do Norte e partes da Europa. Jerusalém, considerada sagrada entre cristãos, judeus e muçulmanos, foi conquistada por muçulmanos em 638. Durante séculos, peregrinos cristãos continuaram a visitar Jerusalém, mas o domínio muçulmano sobre as cidades causaram tensões, principalmente quando dinastias islâmicas dificultaram o acesso cristão à Terra Santa no final do século XI. Outra circunstância foi a Igreja Católica e o papel do Papa. No século XI, a Igreja Católica estava no auge da sua influência política e espiritual na Europa Ocidental. Então, o Papa Urbano II viu nas cruzadas uma oportunidade de fortalecer o poder da Igreja e unir os cristãos sob uma causa comum. Além disso, a chamada A Cruzada também serviu para canalizar a violência interna da Europa, onde senhores feudais estavam em constantes guerras entre si para uma guerra santa externa. E também o apelo de Clermont, 1095. Em 1095, durante o Concílio de Clermont, o Papa Urbano II fez um discurso inflamado convocando os cristãos da Europa para que participassem de uma expedição militar, com o objetivo de reconquistar Jerusalém e proteger os peregrinos cristãos que eram atacados durante o caminho. Urbano II permitiu a remissão dos pecados a quem participasse, o que incentivou muitos a se alistarem. Motivações das cruzadas. Houveram várias motivações das cruzadas, as quais eram religiosas, que tinham como objetivo recuperar Jerusalém e proteger os peregrinos cristãos que viajassem para Jerusalém e eram frequentemente atacados e enfrentavam dificuldades sobre o domínio muçulmano. Outro também é a motivação política. Tinha como objetivo aumentar a influência da Igreja e dos reis europeus, pois o Papa Urbano II e os outros líderes eclesiásticos viam a cruzada como uma oportunidade de reforçar o poder da Igreja Católica, que na época exercia uma grande influência sobre os monarcas europeus. E também tem a motivação econômica, pois os nobres e os cavalheiros viam uma chance de adquirir riquezas por meio de saques nas cidades, conquistando pilhagens e terras inimigas. E a motivação social, pois muitos cavalheiros sem terra, a participação nas cruzadas era uma oportunidade de ganhar prestígio, status e até mesmo terra. Houveram 9 cruzadas, porém irei citar as principais. A primeira cruzada tinha como objetivo recuperar Jerusalém do controle muçulmano. Foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095 no Concílio de Clermont. A primeira cruzada foi a única cruzada que atingiu completamente seus objetivos. A expedição tinha uma mistura entre nobres e cavaleiros que partiram rumo ao Oriente Médio. E após várias batalhas, conseguiram conquistar Jerusalém em 1099, estabelecendo o Reino de Jerusalém e outros estados cruzados. Resultado da primeira cruzada, conquista bem-sucedida de Jerusalém e formação de estados cristãos no Oriente Médio. Segunda cruzada tinha como objetivo reforçar e proteger os estados cruzados, especialmente após a queda do condado de Edessa para os muçulmanos. Foi convocada por líderes como Papa Eugênio III e apoiada por figuras como São Bernardo de Claraval. Porém, foi liderada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Porém, a segunda cruzada foi um fracasso, porque eles não conseguiram retomar Edessa, que era o objetivo principal, e também falharam em alguns ataques do Oriente Médio. Então, a segunda cruzada terminou sem uma conquista de território significativa e os cruzados ficaram ainda mais enfraquecidos. A terceira cruzada tinha como objetivo recuperar Jerusalém após a sua captura por Sultão Saladino. Foi liderada por figuras como Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe II, da França e Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano.
Porém, Frederico morreu no caminho, mas Ricardo conseguiu algumas conquistas, como a reconquista da cidade do Acre. Porém, não conseguiu recuperar Jerusalém, a qual era o principal objetivo. Por isso, foi feito um acordo com Saladino para que os cristãos pudessem ter acesso a Jerusalém para peregrinações. Resultado da Terceira Cruzada, Jerusalém ainda continuou sob o controle dos muçulmanos, porém, os cristãos puderam ter acesso a Jerusalém para peregrinações. Quarta Cruzada novamente tinha o objetivo de recuperar Jerusalém. Porém, a Quarta Cruzada tomou um rumo completamente inesperado. Em vez de atacar Jerusalém, os cruzados foram desviados para Constantinopla por interesses políticos e econômicos. Os cruzados tomaram e saquearam Constantinopla, enfraquecendo completamente o Império Cristão Oriental. A Quarta Cruzada nunca chegou à Terra Santa, porém deteriorou fortemente as relações entre o cristianismo oriental e ocidental. A Quinta Cruzada tinha como objetivo recuperar Jerusalém, porém atacando o Egito, que na época era o centro de poder dos muçulmanos. A ideia por trás da Quinta Cruzada era atacar o Egito, pois para eles significava que, conquistando o Egito, seria mais fácil retomar Jerusalém. As forças cruzadas conquistaram a cidade de Damieta, porém, ao tentarem se aproximar do centro do Egito, eles sofreram várias dificuldades e foram obrigados a se render devido a esses contratempos. Resultado da Quinta Cruzada, os cruzados foram derrotados e a cidade de Damieta foi devolvida aos muçulmanos por um tratado de paz. Queda de Acre. Acre era o último grande bastião, o grande último, centro do cristianismo no Oriente Médio e também era a capital do reino de Jerusalém após a perda da Terra Santa. Porém, forças muçulmanas conseguiram cercar a cidade de Acre e após semanas de combate, Acre foi finalmente capturada, acabando com os Estados Cruzados na Terra Santa. Então, a queda de Acre é vista como o fim definitivo das cruzadas no Oriente. Então, os cruzados terminaram sem uma presença cristã significativa na Terra Santa, e os cruzados perderam seus últimos territórios no Oriente Médio também. Quais foram as consequências e o legado deixado pelas cruzadas? Primeiramente, os impactos culturais, ao qual o contato entre os europeus e os muçulmanos levou a uma mistura de conhecimentos, como medicina, matemática, ciência e também arquitetura. Impactos políticos. Muitos nobres morreram nas cruzadas e isso fez com que os europeus se fortalecessem e também o poder da igreja também fosse bastante fortalecido. Isso impactou politicamente também. Impacto econômico. A abertura de rotas econômicas entre Europa e Oriente Médio e o aumento do comércio estimulou o uso da moeda e também o desenvolvimento das economias urbanas na Europa. E por fim, o legado religioso. Houve uma intensificação entre os conflitos de cristãos e muçulmanos. As cruzadas fizeram com que essa raiva entre essas duas religiões fosse ainda mais forte e ainda mais intensa. Isso causou desconfiança e rivalidade entre essas duas religiões que durou por séculos e ainda dura até os dias atuais. Concluindo, as cruzadas representam um dos capítulos mais complexos e marcantes da Idade Média, combinando com motivações religiosas, políticas e econômicas, e é uma das expedições que molda o relacionamento entre o Ocidente e o Oriente por séculos. Embora tenham fracassado nos seus objetivos finais de manter a Terra Santa sob o controle cristão, deixaram um legado profundo. As cruzadas intensificaram os conflitos entre os cristãos e os muçulmanos e agravaram um cisma entre as igrejas ocidentais e orientais e impulsionaram importantes trocas culturais, econômicas e politicamente econômicas, ao mesmo tempo que reforçaram as tensões religiosas que se estendem aos dias atuais. O estudo das cruzadas nos permite compreender melhor os complexos progressos da guerra, fé e que moldam o mundo medieval e continua a influenciar a geopolítica e as relações interreligiosas modernas.